2, 1, foi. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eleve-se, um projeto que tem aqui como finalidade trazer conteúdos para tornar o meu, o seu, o nosso dia a dia mais leve. E aqui mesmo, nesse programa legal, você vai encontrar conteúdos, temas, histórias, pessoas, metáforas, frases que te ajudam a tornar o seu dia melhor e tornar com que a nossa vida se torne mais leve. Por isso o Eleve-se traz aqui pessoas, conteúdos legais para você aí do outro lado. Não se esqueça que nós temos aqui do Eleve-se algumas gravações, alguns conteúdos que você pode consumir onde quer que você esteja. Tem, por exemplo, o Spotify do Eleve-se. Lá você tem, por exemplo, meditações guiadas. Tem várias meditações guiadas para você ouvir em qualquer lugar que você esteja, com a sua família, com você, na sua intimidade, e fazer com que esse momento seja um presente para você. Tem também o site do Eleve-se, www. Toma nota. Toma nota aí. Vou dar um tempinho para você pegar um caderno, anotar no celular. www.eleve-se.com. Lá você encontra um programa de meditação muito legal, fácil, acessível, com uma linguagem fácil, para que você torne o lugar onde você está mais leve. Então você pode acessar em qualquer lugar, no seu quarto, na sua sala, na praia, na montanha, enfim, quando quiser. E tornar o seu dia mais leve. Aliás, vale trazer uma nota de rodapé aqui que eu acho legal. O Eleve-se, ele traz esse propósito, essa finalidade de tornar o nosso dia mais leve, porque na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente divide tanto a nossa atenção com diversas tarefas, família, trabalho, e hoje nós vamos falar sobre trabalho. Então a gente divide bastante a nossa atenção e às vezes a gente se sente sobrecarregado, trazendo aquela tensão, aquele mal-estar, aquele ruído com a gente mesmo, ou até mesmo se sentindo só. Aliás, a gente tem visto bastante coisa diferente por aí nas TVs, nas telas, nas redes sociais. Então, portanto, aqui no Eleve-se, você encontra aí uma oportunidade de se elevar de forma leve. E, falando em trabalho, hoje tem aqui um convidado especial. Todos os convidados são especiais, mas esse é especial. Então, você aí que tem aí talvez um desafio de tornar o seu ambiente, que é desafiador, no seu ambiente de trabalho melhor ou até mesmo mais fácil ou com a possibilidade de se elevar, esse é o momento. Chegou a hora. Vou passar a frase aqui, vou passar aqui o microfone, as picapes, para ele se apresentar. E aí eu deixo aqui mais uma vez meu agradecimento a você, Brunão, por você ter essa disponibilidade de estar aqui. Então, com vocês, Bruno Belardo, para se apresentar para nós aqui. Valeu, Brunão. Pô, Adalba, obrigado. Cara, um prazer enorme estar aqui com você hoje. Aliás, belíssima abertura. E vou dizer que as meditações guiadas do Eleve-se eu já estou fazendo. Está sendo uma experiência incrível, tá? Então, já queria reforçar aqui que é muito importante sempre a gente achar uma ferramenta para a gente se elevar. Agora, voltando à apresentação, obrigado novamente pelo convite. Sempre um prazer estar com você, um prazer estar discutindo esses assuntos aqui. E eu sou o Bruno Belardo. Muitos me conhecem como Belardo, porque acho que Bruno é um nome muito comum nesse Brasil. Então, todos os lugares que eu passei tinham muitos Brunos, então as pessoas me chamam de Belardo. Eu sou um executivo de marketing. Atualmente, eu atuo como vice-presidente de vendas
Brasil e Latam da US Media, que é uma empresa de representação de produtos exclusivos, grandes publishers globais. Mas eu tenho um histórico grande aí nesse mercado digital, né? Comecei a minha vida como cliente, depois eu fui para agência, depois eu passei por empresas nacionais, fui Globosat ali nos primórdios, quando o digital estava iniciando. Depois abri a América Latina num grande portal, trabalhei no IG. E depois eu mergulhei nas grandes empresas do Silicon Valley, né? Trabalhei no LinkedIn, trabalhei no Facebook. Depois eu montei a operação do BuzzFeed no Brasil. Fiquei 3 anos, escalei a operação aí de 0 para 50 funcionários. Depois voltei para o Facebook. Depois liderei o Spotify no Brasil. E também mergulhei durante um tempo na Jelly Smack, que é a Creator Economy, uma empresa francesa. Montei a operação no Brasil e escalei também durante quase 3 anos. Né? Então tem uma história aí muito dentro do marketing, dentro do digital. E do lado pessoal, sou um pai de família, né? Sou um homem que tem 2 filhas, a Carolina e a Luísa, 7 e 4 anos. Sou casado com a Daniela há 12 anos. E sou um cara apaixonado pela vida, cara. Sou um cara que o tempo todo está buscando o caminho certo para mim, né? Porque eu acho que no final do dia, nessa vida, cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu caminho. Então esse sou eu, Bruno Belaro. Pô, muito legal aqui, eu tô muito feliz aqui em poder recebê-lo. Acho que tem uma curiosidade, que pelo menos nasce em mim aqui, você disse, trabalhei nas grandes Big Techs, e aí eu acho que já vi um questionamento aqui de como que no ambiente de trabalho, Brunão, dentro dessas corporações mais, entre aspas aqui, vou colocar, maiores, como que é você ter o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional para liderar grandes times dentro dessas grandes empresas? Eu faço essa pergunta porque eu imagino que é uma dúvida não somente minha, que também trabalha na área de comunicação, mas de vocês aí do outro lado, que imagina, por exemplo, ser um líder dentro de um Facebook, de um LinkedIn e tudo mais. Conta para nós aí como que você se prepara, ou como que é esse ambiente, se ele é hostil, uma vez que a gente está dentro de empresas que são comandadas para, de repente, algumas áreas vender, e eu fico com essa curiosidade de como que você tem esse viés para conseguir se elevar ou até mesmo se equilibrar dentro dessas grandes Big Techs. Olha, eu acho muito importante, muito interessante a sua pergunta. Acho que deve ser uma dúvida de muita gente. E acho importante por quê? Porque eu trago 2 pontos aqui para a experiência das grandes empresas e das Big Techs. O primeiro você vai trabalhar com muita gente boa, né? E eu sempre digo que eu prefiro trabalhar num ambiente onde as pessoas são melhores do que eu, porque de fato elas me puxam para cima e me tornam uma pessoa melhor. Mas, ao mesmo tempo, quando você trabalha com pessoas que são muito melhores que você, ou pessoas de altíssimo nível de formação, de QI, de formas de atuar, de experiência, você sofre muito a síndrome do impostor, né? Porque muitas vezes ali no dia a dia, na pressão, nas entregas, nas contribuições das pessoas, você fala, cara, será que eu pertenço a esse ambiente? Né? Esses caras são muito bons, né, cara? Então você tem que equilibrar muito a sua mente, a sua energia, tem que relembrar muito a sua trajetória, o seu valor, para que essa síndrome do impostor não te puxe para baixo, né? Hoje esse assunto é um assunto mais aberto, mais discutido, fala-se mais da síndrome de impostor, mas na época que eu trabalhei, esse era um sofrimento silencioso de muitas pessoas, né? As pessoas diziam, cara, eu tô aqui, pô, o cara que é meu par, ele é formado nas melhores universidades brasileiras, americanas, fala 5, 6 idiomas, pô, será que eu tô no nível desse cara? Então tinha uma ansiedade elevada ali das pessoas, né? E você tem que saber muito bem como gerenciar isso, né? Eu sempre fui um cara que tentou equilibrar ali os meus campos, ou as minhas prioridades, os meus meios, né? Então a minha saúde física, a minha saúde espiritual, minha saúde mental, a família e o trabalho, eu sempre tento dar equilíbrios muito parecidos para essas 5 casinhas, né?
Então, quando eu trabalhava lá, obviamente, eu buscava ferramentas ali. Então, ela fazia muito acupuntura, Pô, legal, sempre tinha um hobby, alguma coisa, como tem até hoje. Mas é um ambiente muito feliz do ponto de vista de aprendizado. Você trabalha com muita gente boa, você tem ferramentas de trabalho muito positivas, mas por um lado de energia, você tem que saber muito bem como administrar isso para você não quebrar, para você não ser puxado para baixo. Então eu diria que é um ambiente muito desafiador de forma geral. Muito bom. E você falou uma coisa muito boa aqui que eu acho que vale a gente explorar um pouco mais. Dentro desse ambiente, você disse, tem muita gente boa. Uma vez que você se considera um cara bom no que você faz, seja ele qual ambiente que você esteja, mas no momento que você se sente um cara bom, você vai buscar uma ambição. Você vai buscar crescer mais. Você tem desejos, você tem vontades, você tem ambição de crescimento. No entanto, precisa ter um equilíbrio para que essa ambição não se torne uma ganância. São dois fatores totalmente diferentes. Uma vez é você querer crescer e outra coisa é você querer crescer e acumular. Como dentro desse ambiente, onde você hoje lidera uma empresa com muitas pessoas querendo crescer, trabalhou em outras empresas, como citamos aqui novamente, LinkedIn, Meta, BuzzFeed, vale você aí pesquisar, entender um pouco mais quem são essas grandes empresas. Como que você, um gestor, um líder, um executivo, direciona o seu time, como você falou, de 0 para 50 pessoas, e como que você tem tanta gente boa e equilibrar o direcionamento para esses dois pilares, para esses dois polos, ambição e ganância? Eu acho que o segredo do crescimento rápido, acelerado e sustentável dessas grandes empresas, na minha avaliação, está muito calcado em 3 pilares. O primeiro é a transparência, que traz o propósito. Então, se você olhar, por exemplo, um Mark Zuckerberg para o Facebook, que agora é a Meta, esse cara foi um dos primeiros grandes executivos a ser transparente nos objetivos da empresa. Então, ele tem uma reunião de sexta-feira chamada Q&A, onde ele conta os projetos que ele está trabalhando, ele permite que qualquer funcionário levante a mão e faça uma pergunta. Hoje pode parecer um pouco mais comum, porque você já tem algumas empresas que seguiram isso. Mas lá atrás, 10, 12 anos atrás, isso era muito diferente das empresas tradicionais, né? Se a gente vai para uma empresa tradicional brasileira, quando que o CEO da companhia ia lá e falava, pessoal, eu estou trabalhando no projeto XYZ, alguém tem alguma dúvida? E ele abre e as pessoas fazem perguntas. Não existia. Então a transparência de aonde a gente quer chegar, para onde o trabalho está sendo direcionado, se alinha com os propósitos pessoais daquelas pessoas. Eu coloco todo mundo numa linha de energia única. Então isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, toda essa linha de energia única traz para as pessoas a ambição de crescer. Porque nessas empresas, você não tem uma limitação de crescimento. Porque quando você fala de crescimento profissional, né, eles falam que você tem um crescimento em Y. Então, o que quer dizer o crescimento em Y? No modelo tradicional, o crescer é subir de cargo verticalmente, né? Você fala assim, nossa, hoje eu sou um executivo, amanhã eu sou um gerente, amanhã eu sou um diretor, amanhã eu sou um vice-presidente e assim por diante. Perfeito. Nessas empresas não. Você tem muitos engenheiros que não são bons líderes de equipe, mas que ganham a mesma coisa no horizontal que um vice-presidente que está aqui tem uma equipe de 5.000 pessoas. Porque a empresa entendeu que a satisfação no trabalho, ela não está necessariamente em gestão. Ela está um pouco na remuneração, mas não necessariamente em gestão. Então tem muita gente boa que performa bem nas suas atividades, né? Um excelente vendedor, um excelente engenheiro de software e assim por diante. O cara não tem a ambição de ser um gestor e ter uma grande equipe, não. Mas ele é um cara que se você entregar qualquer problema para ele, ele resolve. Então essas empresas, existe muito essa possibilidade de você crescer. E como todos têm a possibilidade de crescer,
essa ambição, ela é um pouco irradiada para as pessoas, né? Ao contrário de organizações tradicionais, onde muitas vezes você tem uma posição para 100 pessoas, Perfeito. você não tem transparência da liderança, isso gera uma ganância, né? E essa ganância, eu derrubo meu amiguinho, eu não compartilho um contato com ele, eu não conto uma informação. Então, eu acho que isso está fora de moda cada vez mais. Isso é o grande empecilho para o crescimento das empresas hoje. Então, eu acho que as empresas do Vale do Silício ensinaram a gente, né? Eu digo a gente, todos que trabalhamos lá ou que não trabalhamos lá, mas que acompanhamos esse crescimento de perto, que a transparência traz o propósito e que esse propósito consegue alimentar essa ambição e afastar essa ganância, porque todos têm oportunidade, todos estão alinhados numa linha energética e todos sabem para onde querem chegar. Muito bom. Não tem desalinhamento nenhum em time nenhum. Perfeito. E eu acho que vou pegar até algo que você diz aí que está linkado. Uma vez que você identifica algum propósito, qualquer que seja o trabalho ou o ambiente que você está, e quando você executa alguma função e que você está feliz com essa função que você executa, vem uma palavra que você usou aí que eu acho que é muito boa, que está linkada com essa... Quando você encontra um propósito no seu trabalho, você está satisfeito com o seu trabalho, você disse encontrar satisfação. Você acha que quando você não se torna um CEO, como uma função ou uma posição dentro de uma empresa, que muitos buscam, na verdade, eu acho, né? Dentro do ambiente corporativo, como você falou, crescimento em Y e tudo mais, a gente pode encontrar pessoas que querem aspirar posições maiores. Mas, quando você não encontra essa posição maior, ou quando você não conseguiu galgar ainda esse espaço, por não ter conquistado, aí vem a pergunta, você pode se sentir fracassado, porém, se você faz algo que você está satisfeito, como que você encontra esse balance? Porque não necessariamente uma posição vai te garantir uma satisfação. Mas se você tem satisfação no que você faz, quer dizer que você pode encontrar felicidade naquilo que você está fazendo. Como que você vê esse conflito de que pode ser um fracasso, uma posição que eu ainda não conquistei? Eu vou trazer uma provocação para você e para todo mundo que está assistindo a gente, que é a seguinte. O que é fracasso e o que é sucesso? Eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e a gente tem que ver a perspectiva que a gente dá para cada uma dessas coisas. E aí, quando eu entro nesse assunto, o que é fracasso e o que é sucesso, esse é um assunto muito amplo, né? Eu acho que nós somos educados a sempre, né? Quando a gente entra no mercado de trabalho, olha, você precisa virar um gestor, olha, você precisa virar um diretor, você precisa virar um presidente, um vice-presidente, um presidente. E as pessoas buscam muito isso, né? Elas entram quase que obcecadas por isso. Eu acho que isso causa um problema muito grande, porque, primeiro, a jornada é deliciosa, cara. As pessoas esquecem de aproveitar a jornada. Isso é muito bom. Isso é algo muito interessante, né? Eu vejo muito as pessoas nas épocas atuais, né? As pessoas falam, cara, né? No passado era mais evidente, assim, as pessoas falam, pô, quando eu chegar aos 50, 60 anos, eu vou comprar uma BMW conversível. E aí o cara trabalhava loucamente com aquele objetivo. Só que aí quando ele chegava aos 60 anos, ele comprava o carro, ele conseguia entrar dentro do carro. Sim. Porque talvez a mobilidade dele já não era a mesma. Aí ele andava e falava, caramba, trabalhei 40 anos para isso. Isso é o que eu... Será que é isso? E havia uma decepção muito grande naquilo. Por quê? Porque o cara não aproveitou a jornada. Ele trabalhou no automático ali para chegar. Perfeito. E algo que ele acreditava que era realmente o que ele queria. E no mercado de trabalho é a mesma coisa. Muitas vezes eu vejo pessoas em vários segmentos que trabalham incansavelmente, acreditando que quando elas chegarem numa posição X, elas serão felizes. Só que enquanto eu não chego lá, eu não posso me permitir, né? Então o cara esquece, né, as outras caixinhas. O cara não cuida do corpo, o cara não cuida da mente, ele deixa a família de lado, né? Então ele muitas vezes não participa das atividades dos filhos, muitas vezes ele deixa o casamento dele pro lado, e aí ele vai loucamente atrás daquele pote de ouro. E aí muitas vezes ele chega lá
E ele não acha um pote de ouro. O pote de ouro, talvez ele de perto brilha muito menos do que ele brilhava de longe, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que a satisfação em fazer algo, ela está um pouco distante somente da remuneração, ela está distante somente de um cargo, né? Eu gosto muito de dizer, quando as pessoas me perguntam, Bruno, o que você faz? Eu falo, eu estou vice-presidente de vendas. Nossa, perfeito. Mas eu não sou isso. Este é uma cadeira que pode ser ocupada por qualquer pessoa e com certeza existem pessoas muito melhores que eu para ocupar essa cadeira. Só que nesse momento eu me encaixo muito bem para essa função. Agora, quem sou eu? Eu sou o Bruno, pai da Carolina, pai da Luísa, marido da Daniela, filho do Wagner, filho da Cleide, sou um cara que gosto de XYZ. Essa é a minha essência, não é a minha posição, né? Então eu acho que as pessoas têm que olhar muito o que dá prazer para elas, né? Eu acho que o cara que acha o que dá prazer para ele é muito mais realizado e muito mais feliz do que o cara que segue o padrão tradicional que lhe foi imposto. Ah, eu só vou ser feliz quando eu virar presidente. Aí às vezes o cara vira presidente e não é aquilo. E eu te digo do meu exemplo pessoal. Obviamente eu tive muito sucesso na minha carreira, mas eu adoro vender. Se você me perguntar assim, qual é o melhor momento do seu dia? Quando estou na frente do cliente. É a negociação, é a proposta, é aquilo. Quanto mais você sobe, mais distante disso você vai ficar. Eu me lembro que muitas vezes, né, eu falava, eu quero virar diretor. A primeira vez que eu virei diretor, quando você é um cara solo, né, um executivo, a motivação é sua. Sim. Você trabalha o quanto você quiser, você bota a sua rotina, o resultado depende unicamente de você. O quanto mais energia você põe, quanto mais você acha soluções para os seus problemas, melhor você vai performar do ponto de vista de dinheiro, reconhecimento, etc. Quando você vira um gestor, você tem que motivar as pessoas a fazerem algo para que aquilo te traga um resultado. Só que ninguém é igual a você. E aí? Então passei muita dor ali nos meus primeiros 6 meses de gestor, porque eu falava, cara, eu tenho 5 pessoas, cada uma é diferente com a outra. Talvez para mim o dinheiro é extremamente importante. E eu tinha uma pessoa do time que eu tinha uma similaridade, falava, esse cara é o cara. Mas para o outro, talvez não chegar na meta não era algo muito relevante, porque ele entendia que ele ganhava um pouco menos, mas passar tempo com a família, ter mais tranquilidade era importante para ele. Talvez a outra pessoa também gostava muito de trabalhar tecnicamente, vender grandes projetos, mas não estava tão preocupada com o dia a dia. Então você, quando se torna gestor, você tem que começar a ter um pouco desse alinhamento das pessoas, entender como motivar cada uma delas, entender o que traz prazer e realização para cada uma dessas pessoas. E no final do dia, adaptar a sua vontade, o seu desejo, para que o time possa alcançar aquilo, né? Então, voltando para a tua pergunta original, a pirâmide corporativa é uma só. Quanto mais você vai subindo, menores a quantidade de cadeiras. E não necessariamente a cadeira de cima traz mais prazer que a cadeira que você está hoje. Então, acho que as pessoas têm que desenvolver essa consciência, né? No dia a dia das empresas que eu geri, dos times que eu tive, não foi uma, não foram 2, não foram 3 vezes. Quantas pessoas não chegaram para mim? Eu sempre fui um cara muito próximo ao meu time. Os caras falavam, pô, Belardo, tem uma oportunidade para ganhar 20% a mais. Eu falava, cara, você tá feliz hoje fazendo o que você faz? Tô. Você gosta do produto que você trabalha? Gosto. Você vai sair por quê? Por 10% a mais? Você acha que isso vai suprir essa falta? Porque, na verdade, às vezes não é nem que a pessoa está infeliz com o que ela tem. Sim. Mas o mercado impõe para ela que outras pessoas estão ganhando mais. Outras pessoas estão tendo mais visibilidade. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3 de pessoas que saíram. E 6 meses depois me ligaram e falaram, cara, ei, esse dinheiro já não está me trazendo alegria, não tá me trazendo felicidade. Então eu acho que a realização pessoal vai muito além do dinheiro. O que é para você ter sucesso? E eu trago até um exemplo para você. Eu me mudei para o interior do estado há alguns anos atrás e hoje eu vejo, por exemplo, a profissão do professor. Você acha que um professor no Brasil é bem remunerado para os nossos padrões? De forma alguma. De forma alguma. Agora, a alegria que eu vejo hoje no olhar das professoras das minhas filhas, eu não vejo em nenhum executivo do meu time, nenhum VP que é meu par, e caras que ganham mais do que eu. Porque essas pessoas fazem aquilo por um propósito. A satisfação delas
a devoção da vida delas para educar as crianças, para ensinar aquele amor, ele não está relacionado com dinheiro. E eu tenho certeza absoluta que se eu chegar lá e falar assim, você quer virar uma executiva de venda digital, você vai ganhar 10 vezes mais. Elas não vão sair, porque aquilo realiza elas. Então, obviamente, eu estou te dando um exemplo extremo, não estou sendo hipócrita aqui dizendo que o dinheiro não é importante. Claro que ele é importante, mas eu acho que as pessoas muitas vezes, das 5 coisas que eu falei, colocam uma como fim e não como meio. E eu acho que nenhuma dessas coisas podem ser o fim. Se você coloca o trabalho como fim e desequilibra as outras coisas que você tem como ser humano, saúde mental, saúde física, a sua família, a sua saúde espiritual, aquilo acaba se tornando um problema para você. Da mesma maneira que aquele cara que fica viciado no corpo, no treino e bota aquilo como fim, ele desequilibra as outras 4 coisas. Então, na minha opinião, o sucesso, né, voltando à nossa provocação inicial, é você se sentir feliz e equilibrado nesses 5 quesitos e muito feliz com as escolhas que você fez. Então, acho que é muito além do dinheiro, da oportunidade e do título que você está naquele momento. Pegou a aula aí, rapaziada? Isso foi muito legal. Eu vou só conectar aqui com algo que o Bruno disse e que se conecta demais com os meus pensamentos aqui e com as minhas provocações. Por isso que eu acho que esse tema é muito importante, porque a gente encontra pessoas reclamando sobre o sucesso profissional. E, vale dizer, numa sociedade que busca o crescimento, estão todos trabalhando. Então, acho que é um tema importante para você que está aí do outro lado, como você encontrar essa alegria. E aí eu vou conectar. Uma das coisas que você falou que é muito boa, que as pessoas deixam de curtir o processo. Ou seja, deixam de curtir a jornada. Dito isso, quando você se desconecta da sua jornada, você pode ser que se desconecta do seu momento de presença. Você já não vive mais aquele momento legal com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha. Tudo se passa a ser reclamão. Eu até fui um pouco mais injusto agora, peço desculpas, mas você acaba tendo um viés, um olhar sobre a vida um pouco mais penoso. Você fica, putz, tá difícil e tudo mais. Porque você deixou de estar presente consigo mesmo. E conectando com isso, quando você está curtindo a jornada, quando você gosta daquilo que você faz, você encontra alegria. E aí eu devolvo para você. A alegria, quando, assim como o professor que tem essa vontade, esse brilho de ensinar uma criança, um adolescente, um adulto, enfim, mas ele encontra vontade, um propósito de ensinar, estar alegre, estar feliz. Dentro de um ambiente corporativo, você acha que a alegria é um KPI de sucesso? Não um sucesso final da venda. Indo em pouco mais, a alegria é um KPI de sucesso para que a pessoa se sinta plena ao exercer algo. E aí eu vou conectar com uma outra pergunta. Dentro do ambiente corporativo, vendas, que é algo que pode ser bem desafiador, vendas é gostar de pessoas também? Porque se você gosta de pessoas, você tem que ser disposto, alegre, vivo. Então eu trago essa reflexão aqui para que a gente curta o processo, para que a gente se mantenha presente nas nossas atividades. E aí eu passo aí para você que já vivenciou muitos desafios, se a alegria dentro daquilo que você faz, ela pode ser um KPI de sucesso, e se dentro do ambiente que você trabalha, gostar de pessoas faz a diferença. Eu não tenho dúvida nenhuma que a alegria é a chave para você progredir. E eu digo isso porque, de todos os profissionais que eu já trabalhei, que tiveram sucesso, que hoje estão muito bem, eu diria que uma característica em comum desses caras é o otimismo e a alegria. E quando eu digo otimismo e alegria, existe uma tendência das pessoas acharem que o alegre é o bobo da corte. Perfeito. O cara que fica rindo, Exato, perfeito. Esse cara não é o cara que vai progredir, ele não é o cara que vai ter sucesso. O otimista e o alegre é aquele que dá uma perspectiva positiva para um problema. E no final do dia, se a gente olhar, Dalba, nós somos resolvedores de problema. Na prática é isso. O cara que vende, o cara que trabalha com administrativo,
qualquer função que as pessoas tiverem profissionais, elas envolvem resolver problemas. Perfeito. Alguns mais internos, outros mais externos que envolvem pessoas. E se você é uma pessoa que tem uma função de resolver problemas externos, onde você tem que lidar com pessoas, gostar de pessoas é um requisito mínimo para você ser feliz. Então eu acho que isso é muito mais do seu autoconhecimento, que é o que a gente falou um pouquinho lá atrás, né? O que é satisfação? Então, se eu sou um cara que não gosto de pessoas, mas eu sou uma pessoa que adora resolver problemas, eu não posso ir para uma área comercial. Porque eu vou ter que lidar com pessoas 99% do tempo. Perfeito. Então é muito de você conhecer para onde você quer ir. Agora, na minha opinião, o otimismo é fundamental. Eu sou um cara que lido muito com a pressão, com o estresse e com a frustração usando o humor. E quando eu uso o humor, algumas pessoas acham, ele está minimizando aquele problema ou aquela situação. Mas não é uma forma de minimizar, é uma forma de trazer uma perspectiva mais leve para uma situação, onde eu absorvo o aprendizado do que está sendo feito e automaticamente eu estou na minha cabeça criando 10, 15, 20 cenários para resolver aquele problema. Perfeito. Então eu acredito que a pessoa que tem uma perspectiva otimista, positiva de algo, resolve aquilo de uma forma melhor. E, na minha opinião, na minha experiência, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já passei, se vitimizar, se tornar o reclamão, para mim é a pior saída e o pior caminho para qualquer profissional. Porque eu acho que a gente vibra na energia que a gente projeta pra gente. Cada vez que eu me elevo, né, já que a gente está falando do eleve-se, eu acredito que os problemas, quanto mais eu me elevo e dou uma perspectiva diferente, eles começam a se tornar menores. E eu começo a encontrar caminhos, né? Quanto mais eu me afundo naquilo, eu me jogo para baixo e me relaciono com pessoas que reclamam, aquilo vai contaminando e algo que é positivo, às vezes, de um outro, começa a ficar negativo e aquela onda vai contaminando. Então, acho que isso é muito importante, você se manter otimista, se manter positivo, blindar a sua energia positiva para tudo que você está fazendo. E uma coisa muito importante também que eu queria trazer para você é, hoje a gente tem a síndrome da mente ocupada, né? Muitas vezes as pessoas acham que ter uma agenda ocupada ou estar muito ocupado é algo positivo. O cara acha que ele está progredindo. E muitas vezes ele não está saindo do lugar, cara. Então os momentos de pausa, os momentos de reflexão, focar nas outras 4 coisas que eu falei, fazer um esporte, fazer um detox do seu telefone celular, conversar com seu filho, fazer alguma outra atividade, aquilo esvazia um espaço da sua cabeça que depois que você volta a focar naquilo, você pode trazer uma solução nova. Porque a nossa mente tem uma limitação da ocupação que ela vai tendo. Então, muitas vezes, você fica só naquilo. Hoje eu fiz 10 reuniões, amanhã eu tenho 20, amanhã eu tenho 30, tenho 40 problemas para resolver. A solução não vai vir. Porque a sua vibração, ela tá ali truncada, ela não tá fluida. Se às vezes você fala, eu vou fazer uma pausa, vou fazer uma meditação e eu vou voltar. Cara, você volta, a cabeça é diferente, ela oxigena diferente. Não, isso que você trouxe foi muito legal, desculpa te interromper, Imagina. Bruno, porque eu acho que isso que você falou é muito importante. Às vezes a gente está sempre atarefado, acho que essa é a palavra que você trouxe, a mente está sempre agitada, mas é importante você encontrar um momento de pausa para você, no sentido, seja ele qual for, como você mesmo disse, um momento com a sua família, um detox do seu celular, brincar com a sua esposa, com o seu filho, com a sua família, visitar um amigo que você, cara, faz tempo que você não faz isso. Eu acho que essas pausas para soluções de problemas, que como você mesmo falou, hoje grande parte dos profissionais eles são solucionadores de problemas, é importante você se desconectar do meio para buscar essas inspirações. E outra coisa que eu acho que você falou e que conecta bastante, e aí é uma provocação para você aí do outro lado, é não procrastinar, não se vitimizar, né? Às vezes a gente acha, como a gente disse aqui, entre aspas, não sendo pejorativo, mas aquele reclamão que tudo é penoso, não dá certo e tal. Tem um pensamento estoico que eu quero trazer aqui para nós, para essa discussão, que eu acho que se conecta com isso, que não é porque as coisas são difíceis que não usamos.
é porque não ousamos que elas se tornaram difíceis. Então, essa se conecta com a vontade interna de você aí mesmo, do outro lado, fazer as coisas acontecerem. E quando eu digo coisas acontecerem, lê-se de diversas maneiras. Se preparar, ler, buscar um curso, buscar preparações, buscar se tornar um profissional melhor, porque até a sua vibração, como a gente falou, vai se elevar, você vai conseguir conquistar os seus objetivos, você vai conquistar as suas metas. Dito em metas, queria fazer uma pergunta, uma provocação aqui para você, Brunão. Dentro desse ambiente profissional, a gente vê que tem bastante metas, né? Eu acho que a meta, ela é... Eu particularmente, não sei dizer se ela é boa ou ruim, mas ela influencia no emocional, porque você colocou uma meta, seja ela qual for, a pessoa precisa, sei lá, o entregador precisa fazer X metas de entrega, o professor precisa X aulas para fazer, o vendedor precisa X vendas para realizar, então tem esse quesito metas. E aí, como que um profissional, como que a gente consegue elevar ou até mesmo a gente consegue se equilibrar, vou usar essa palavra, se equilibrar com as metas que são colocadas por nós e como que seria uma sugestão, uma dica que você dá, que você traz, ou até mesmo que você vivenciou dentro do seu ambiente da profissão e da experiência profissional, que você poderia olhar para uma meta e equilibrar-se internamente para alcançá-la? Eu acho que o ser humano, ele tem uma tendência a acomodar-se. Eu não sei se existe algum filósofo, algum médico, alguma pesquisa, mas essa é a minha percepção quando olho para pessoas e também comigo mesmo, né? E eu peço aí a todos que façam um teste. Se você tem uma rotina de treinos, e aí nós vamos falar, quando eu era mais jovem, eu estudava, eu trabalhava, eu treinava, eu não pensava na quantidade de coisas que eu tinha para fazer, eu simplesmente realizava. Quando eu fui ficando mais velho, com família, etc., você vai abandonando as coisas e muitas vezes você fala, pô, eu gosto de ficar no sofá. Então, quanto menos você faz, menos você quer fazer. É uma tendência à acomodação. Então, quando a gente olha para uma meta, eu acho que a meta é a forma que se encontrou para que as pessoas elevem a sua régua e se tornem pessoas melhores. Perfeito. Em qualquer âmbito. Perfeito. Né? Então, eu sou um cara que acredito muito nisso. Todo meu final de ano, eu pego lá e faço a minha listinha. Só que é uma listinha que eu tenho no meu escritório ali dentro da minha casa e eu olho para ela. Então, Bruno, o problema das metas, aí antes de eu falar o que eu ia falar, é que elas precisam ser metas atingíveis e realizáveis e alinhadas com o que você quer. Não adianta nada, né, fazer uma brincadeira, um cara que está muito acima do peso, ele fala, não, eu quero perder 50 quilos em 5 meses. É realizável aquilo? Talvez até seja, mas ele tem a capacidade de realizar, ele colocou aquilo num papel para ele se enganar, ou ele colocou porque ele quer realizar? Então, obviamente, eu faço a minha lista de metas pessoais. Olha, eu quero... E aí sempre olhando para essas 5 caixinhas. Família, quero passar mais tempo com as minhas filhas, quero fazer uma viagem com a minha esposa, quero adquirir alguma coisa. Espiritualmente, quero praticar meditação, quero frequentar XYZ. Do mental e assim por diante. Então, quando a gente olha essa perspectiva corporativa, as empresas precisam impor ali réguas mais altas do que a gente falou lá atrás. Eu acho que o papel do grande líder e do bom líder, dos exemplos que a gente vê hoje, é alinhar toda aquela energia e aquela força de pessoas para aquele propósito. Eu acho que isso é um segredo. Empresas que escalaram e cresceram rápidos, todos os líderes são transparentes, alinharam suas forças de venda ou suas forças de trabalho no geral para aquilo. Então, eu acho que a meta ela precisa existir para que nós possamos evoluir e melhorar como seres humanos nas nossas 5 casinhas. Então, do ponto de vista corporativo, eu vejo que existe muito
uma fatia dessas pessoas que olham para isso como realmente algo positivo, que é o que eu estou dizendo. Olha, eu vou fazer, eu vou alcançar, eu vou desenrolar, aquilo vai dar certo. Que são os positivos, são os otimistas, são as pessoas que têm uma perspectiva de realização. Mas existe um grande número de pessoas que caem naquela procrastinação, que caem naquele pessimismo, que caem naquele discurso, né? Ah, que não funciona. Ah, eu já testei isso. E eu acho que isso é algo muito ruim, não só para aquela pessoa, para a equipe daquela pessoa, e aquilo contamina aquela empresa. Tanto é, Adalba, que se você olhar as redes sociais hoje, e isso sim existe uma pesquisa de conhecimento meu, um conteúdo positivo impacta 70 vezes menos do que um conteúdo negativo. Tanto é que você tem as grandes páginas hoje de fofoca, as grandes páginas de tragédia. Um conteúdo de tragédia tem X milhões de views, tem um engajamento gigantesco do ponto de vista percentual. Agora, bota um cara lá que venceu, bota um cara que alcançou alguma coisa. Aquilo já não é tão legal, né? Aquilo tem um pequeno percentual de pessoas que engajam. Então, eu acho que o nosso papel, ou o papel de pessoas que querem evoluir, querem crescer, eu acho que o bem tem o poder de contaminar essa estagnação de energia. Então, eu acho que quanto mais você consegue trazer para as pessoas essa perspectiva, olha, sair desta casa negativa vai te fazer bem. Você vai ser mais feliz. Não sou só eu que vou me favorecer. Então, eu acho muito importante as metas existirem, pessoas puxarem a equipe para cima, e pessoas sempre vão ser impactadas e influenciadas por isso. Então, acho que o papel das empresas não é um papel negativo, maldoso, né? Acho que tem pessoas que gostam de colocar isso na perspectiva da vítima, né? Eu sou uma vítima. Não, eu acho que, cara, é bom para você. E quando eu digo bom, não necessariamente você precisa atingir aquela meta, tá? A meta, ela existe para que você alcance, para que você olhe para cima do morro, né? Se ela não existisse, o que você faria? Você acha que realmente você, fazendo um treino numa academia, sem propósito algum, no automático, faria você melhorar alguma coisa? Você acha que uma meditação por meditação te faria chegar a um nível? A gente precisa disso, né? Então, acho que isso tem que despertar no individual e depois isso precisa partir para um coletivo através de metas de empresa. Então, acho que as pessoas precisam entender isso. Ela existe para quê? Elevar a régua para cima e não para te punir, para te prejudicar, porque o capitalismo é o grande vilão de tudo. Não, acho que deveria ser essa a perspectiva das pessoas. Nossa, perfeita a construção. Acho que coube até para mim aqui um pouco mais de entendimento. Portanto, ter metas é importante para a gente se elevar em qualquer aspecto que você está almejando. E eu vou compartilhar, fazer uma releitura aqui do que o Bruno acabou de compartilhar com a gente, que é muito legal, que é você escrever as suas próprias metas. E aí eu faço essa pergunta para você. Você já escreveu as suas próprias metas que você quer atingir? E eu vou quebrar um padrão aqui. Você não precisa esperar, de repente, aí, dia 31 de dezembro, porque eu não sei quando você está vendo este vídeo. Você pode escrever agora, no momento presente. Quais são as suas metas? Suas metas familiares, como o Bruno aqui compartilhou com a gente, como ensinamento. Você pode escrever e é super simples. Quais são as suas metas pessoais, no seu relacionamento, na sua vida profissional, na sua vida educacional. E eu vou ainda um pouco mais além para colocar isso em destaque. As metas servem para a gente se elevar. Eu acho que a metáfora que você utilizou para academia é perfeita, porque a gente vai querer encontrar um lugar de conforto e você não tem como crescer se você não se colocar em um lugar de desconforto. E eu acho que isso foi muito boa. E uma vez que, conectando com essa frase, com esse momento, uma vez que a gente não alcança em algum momento, pode ser que você não alcance a sua meta. Tá tudo bem. A gente precisa se perdoar. Quando a gente não encontra as nossas metas, quando você almeja algo muito grande que ainda... Calma. Vai chegar. Calma. Que ainda não chegou, a gente se culpa, né? Seja ela qual a meta ou qual a perspectiva de crescimento que nós
tínhamos. Você acha que hoje, dentro das nossas metas, Bruno, o perdão, veja que a gente está tratando um sentimento bonito, que é o perdão no ambiente profissional. Se perdoar quando você não alcança essa meta é algo importante para um profissional que está em constante elevação, em constante crescimento, em constante metas a atingir? Eu iria para um comentário prévio que é o seguinte: o grande segredo de se sentir confortável com metas é você aprender a viver bem no desconforto. O espaço do desconforto é o espaço que te traz o crescimento, é o espaço que te traz o aprendizado e te traz a resiliência. Perfeito. Pode parecer clichê, mas é. E é exatamente o exemplo que você deu da academia, né? Se você está lá levantando um peso específico e você não tem a ousadia de pôr mais, você nunca vai saber se você consegue ou não. Então, sentir-se confortável no desconforto é extremamente importante. E quando a gente olha para as metas, elas existem para trazer a gente para um lugar, para guiar a gente para um caminho. E eu acho que culturalmente o brasileiro, isso é uma coisa muito importante que você citou, a gente tem um costume de se culpar por tudo, né? A gente aprendeu muitas vezes ali que, poxa, é minha culpa, porque obviamente quando a gente tem metas ambiciosas, quando a gente tem desejo de crescimento, a gente acaba errando, né? Isso é normal, cara. Quantas vezes eu não errei como profissional? E eu errei muitas vezes quando eu fui um executivo, quando eu fui um gestor, errei com diversas pessoas, e eu aprendi, aceitei e me perdoei. Porque eu não errei com a consciência que eu tenho hoje, né? Cada erro que a gente comete, a grande sacada dos erros que a gente comete é a gente aprender daquele erro e não repetir o erro. Perfeito. Então, quando você errou genuinamente por falta de experiência ou conhecimento, você não fez aquilo de forma intencional. Então, você não precisa carregar aquela mochila, né? Me expressei mal com alguém, geri mal aquele time, tomei a atitude errada. Cara, se perdoe. Isso volta muito para o que você falou de saber curtir a jornada. Você não precisa curtir a jornada com esse peso. Você não precisa curtir essa jornada com essa coisa nas costas, né? A gente precisa ser leve, né? A gente precisa se sentir leve, porque a vida o tempo todo, ela não é um mar de rosas. Exato. Né? A vida, ela te traz momentos mais difíceis, momentos mais prósperos, momentos mais desafiadores, a gente sabe ali. Então, essa é a vida, né? O problema, eu acho, Adalba, é que as redes sociais, e aqui eu vou fazer uma crítica a basicamente essas redes sociais instantâneas ali que a gente consome, ela traz uma dopamina instantânea para você e você só olha o lado feliz, né? Eu, esse fim de semana, tava em casa ali com a minha esposa, eu falei, todas as pessoas que conheço estão na Disney. Não é possível. Mas você ali não vê o problema que o cara tem de saúde, você não vê as dificuldades de trabalho, de grana. Ninguém sabe o que o cara tá passando, porque ali é o momento da vitrine do positivo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo, porque a gente olha as redes sociais hoje e a gente caiu num discurso de que eu preciso estar sempre bem. Eu só preciso falar que eu tô bem no trabalho, bem na vida pessoal, bem no profissional. Eu sou um cara que tá bem sempre. Isso não existe, ninguém tá bem sempre. A vida é essa montanha-russa. E a gente precisa aprender a se sentir bem no desconforto, porque sempre vai sendo assim, né? Eu tinha um amigo que ele me falava assim, quando a gente cai uma vez, para a próxima vez a gente vai continuar caindo, porque vai ter um momento que a gente cai. Mas tem que aprender a cair menos. Aí na próxima eu caio um pouco menos. E aí a gente vai melhorando como pessoa, como perspectiva de olhar para algumas coisas. Então, se perdoar, na minha opinião, é fundamental. Então, você tem que fazer um exercício, olha, eu errei com alguém, etc. Cara, hoje eu sou uma pessoa diferente. Aquele Bruno já passou, já foi. Ele não existe mais. Hoje eu sou um Bruno muito melhor. Sou um Bruno com uma perspectiva diferente, com uma experiência diferente. Então, você tem que saber se perdoar. E eu acho que esse é o segredo para você poder caminhar mais leve, caminhar mais otimista. E vejo hoje muitas pessoas sisudas ali, que amargam muitas coisas do passado e não conseguem se libertar disso. Então, acho que muito importante o que você falou. A gente precisa se perdoar todos os dias. Muito bom. Eu acho que tem aqui um grande insight
que cabe para nós, uma vez que nós dedicamos tempo. E para mim, Adalberto, uma métrica de vida é o quanto você dedica de tempo para a pessoa, quanto você dedica de tempo para sua família, quanto você dedica de tempo para você. Então, portanto, ainda pegando essa frase, eu acho que para mim a métrica é tempo igual amor. Então, quando você dedica amor para a pessoa, você está dedicando tempo seu para ela. Portanto, a gente dedica muito tempo no nosso ambiente de trabalho, e uma coisa que você falou, que a gente acaba se descobrindo, se tornando pessoas melhores. Essa é a chave que eu queria trazer agora. Você acredita que dentro do ambiente de trabalho, uma vez que a gente muda o nosso olhar, muda a nossa perspectiva sobre o ambiente, até porque a forma com que a gente olha todas as situações é a forma com que a gente enxerga o mundo. Portanto, se a gente acreditar que o seu ambiente de trabalho, onde você passa mais tempo, por isso que eu falei de tempo, onde você passa mais tempo, pode ser um ambiente de desenvolvimento humano, por que eu falo isso? Porque se a gente está buscando encontrar conforto no desconforto, lidar com pessoas às vezes pode ser desconfortável. E aí devolvo a pergunta para você, se dentro de um ambiente de trabalho, onde a gente passa muito tempo, onde a gente tem desconfortos, onde a gente pode aprender a ter empatia, porque eu não sei qual que é a vida do outro, você acha que também dentro desse ambiente, uma vez que a gente muda a nossa forma de olhar, não apenas de cobrança, mas também de empatia, a gente pode se desenvolver-se como pessoas melhores dentro do trabalho? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente, dentro do trabalho, a gente tem um viés de conquista. Preciso trabalhar, preciso dedicar meu trabalho, preciso vencer, preciso alcançar uma posição de CEO, eu preciso estar sempre cobrando. Mas a gente se esquece de se olhar que dentro dos conflitos pessoais que a gente tem ali dentro do ambiente de trabalho, a gente também pode desenvolver alguns skills. Como, por exemplo, a paciência, a empatia, o perdão, o amor. Não apenas o amor de relacionamento, mas ter um olhar de misericórdia, de cuidado com o outro. Você acha que o ambiente de trabalho, uma vez que a gente está sempre conectado com pessoas, lidando com metas, lidando com estresse, lidando com ansiedade, lidando com vontades, mesmo assim, ele também pode ser um ambiente de desenvolvimento humano? Não só pode, como é. Como você mesmo disse, a gente passa a maioria do tempo no trabalho. E a maioria do tempo, nós convivemos com pessoas que não são pessoas relacionadas a nosso íntimo, né? A gente não está convivendo com a nossa família dentro do trabalho. Então, acho que tem um ponto importante são alguns pontos. O primeiro, eu sei que a gente está aqui no Eleve-se, você é um cara que acredita nisso. Então, acho que você atrai o que você vibra. Então, acho que isso de uma forma um pouco inconsciente e uma forma talvez invisível aos olhos humanos, quanto melhor você vibra, quanto mais otimismo você traz, as pessoas vão como um imã, né? Você vai trazendo boas pessoas para você, às vezes vai conseguindo transmutar aquela energia, às vezes das pessoas que estão ali se negativando e trazendo elas um pouco para esse lado otimista. Então esse é o primeiro ponto. Vibrar positivo traz alegria, traz positividade, traz leveza para o time. A segunda coisa é a questão que o ego e a vaidade são os venenos dos seres humanos. Eu acho que toda vez que a gente está num ambiente corporativo, a base de qualquer conflito é o ego e a vaidade. Ninguém briga. Por que as pessoas geralmente se desentendem? Por que as pessoas geralmente têm um conflito interno? Geralmente, os motivos são sempre os mesmos. Se você está numa área de vendas, esse cara vende mais que eu, mas eu não gosto dos métodos do cara. E aí você começa a achar motivos, porque você fala, eu não vou aceitar que esse cara tá melhor que eu. Por quê? Porque feriu o seu ego. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, mas esse outro cara aí tá aparecendo demais. Entra a vaidade. Então, eu acho que é um ambiente onde você aprende a lidar com isso. E não estou dizendo só dos outros, mas de você também. Se um cara às vezes faz alguma coisa e ele vai melhor que você, se você fala, tô incomodado,
preciso trabalhar isso. tô com inveja do cara, tô com o ego aflorado. Então é um momento que você precisa trabalhar aquilo em você também. Então você se desenvolve como pessoa, dentro talvez de uma debilidade que você tem. E uma terceira coisa, ó, Dalba, na minha opinião, todo mundo vive o que precisa viver, cara. Acho que a gente precisa ter um olhar de que o mundo é injusto. Não é porque você trabalha muito que você vai ser promovido, você vai ganhar mais. E a janela de tempo do universo não necessariamente é a janela de tempo que aquilo vai acontecer pra você. Perfeito, nossa, perfeito, mano. Eu acredito muito nisso. Então, cara, já aconteceu muito comigo e de novo, Perfeito, eu estou mano. aqui compartilhando uma percepção e um conhecimento, mas já errei muito. De eu também falar, pô, eu tô aqui me dedicando, fazendo, pá, e eu olho pro lado, o cara não tá, mas o cara subiu e eu não subi. Cara, cada um tem que olhar pra si. Qual é a sua história? É por isso que é importante a gente equilibrar aquelas 5 casinhas que eu falei. E você tem que fazer as coisas por você, não pelos outros. Você tem que trabalhar, você tem que tentar buscar ser um profissional melhor, você tem que... O controlável é a sua reação. Se um cara é grosso com você, se um cara é desleal com você, isso você não pode controlar. A forma que você vai reagir com ele está dentro do seu controle. Então, eu acho que você tem que olhar para você. E você tem que ver que a vida não é justa, cara. Às vezes tem pessoas que em algum momento fazem ou deixam de fazer coisas e essas pessoas acabam sendo reconhecidas ou conseguem enganar algumas pessoas por algum tempo. É parte do processo. Mas se você confia, se você acredita em você, se você acredita no processo, se você acredita em Deus, seja a religião que você tiver, se você vibrar positivamente, o que é seu vai vir, meu amigo. E tudo que é construído em pirâmide de areia não se sustenta. As coisas desmoronam. Foca no seu, faz o seu, acredita, confia, vai fazendo o seu trabalho. E nunca caia, que é muito natural por um tempo, quando você faz. Todos nós temos uma ansiedade natural, por mais elevado que você seja. Às vezes não é aquele tempo, cara. E eu vou te dar exemplos muito pessoais, assim, que já aconteceram comigo, cara. Eu já perdi posições, vou te contar, que eu falei assim, cara, eu fui até a final, essa era a posição, eu fiz 200 entrevistas, era incrível, eu ia ser um grande cara. E aí eu recebi a notícia, cara, não foi você. E aí eu, entrei por mais otimista, e falei, cara, não é possível, cara. Eu fiquei com aquilo. E naquele momento eu falei, tudo bem, meu, obrigado, aceito, recebo, entendo, e vambora. E, cara, 6 meses depois, a posição foi descontinuada. E o cara... acabou a posição. E aí eu olhei para aquilo e falei, era pra ser eu, cara. Eu teria perdido o emprego. Só que naquele momento eu não tive a visão de tudo, porque não era pra eu ter. Por que eu tenho que ter esse benefício, né? Não, aceita, cara, que não é pra você nesse momento. Então a gente tem que ter essa confiança, esse pensamento positivo, esse otimismo, esse olhar que as coisas, quando você trabalha direito, você é uma pessoa de bem, você vibra positivo, você não devolve pedra com pedra, você devolve aquilo de uma maneira mais gentil, as coisas vão vir pra você, cara. Vai aparecer uma pessoa no seu caminho, o progresso vem, as coisas vêm, mas não vem no seu tempo, cara. Vem no tempo que tem que vir pra você. Então a gente precisa aceitar isso. Eu acho que as pessoas muitas vezes pecam ou se perdem ali. Tá pra acontecer. Falta pouquinho. Aí você vai e se desenergiza. E aí começa a criticar o outro. E aí começa a se destabilizar. E aí aquilo vem pra você. Então acho que a gente tem um trabalho, uma guerra interna muito grande pra você esperar e confiar, cara. Faz, o negócio vem. E eu tenho certeza que vem, e digo pra vocês, vem, cara. Nunca falharam comigo. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu não me arrependo de nada que eu passei. Confiem que as coisas vêm. Baita mensagem importantíssima pra gente frisar aqui. Eu acho que isso é uma mensagem que eu até notei aqui. Acreditar em você, cara. Acho que é acreditar em você. A gente elevou aqui a nossa conversa com essa frase, com essa aspas que o Bruno trouxe aqui, acreditar em você. E por elevar tanto esse tema, eu queria fazer uma menção antes de continuar. Tem uma
uma marca chamada Essência de Maria. Busque no Instagram. São incensos que ajudam realmente a elevar os pensamentos. Então fica aqui a dica. Mas a gente falou em acreditar em você. Eu queria dar um recado para você, porque eu acho que a gente colocou uma mensagem aqui muito importante, que é o de acreditar em você. Talvez não está acontecendo no seu tempo, como o Bruno falou, mas não deixe de acreditar. E eu acho que essa mensagem é tão atual, é tão necessária, é tão importante, porque a gente, às vezes, no dia a dia, a gente se perde. A gente se perde pelas cobranças que a gente tem conosco mesmo, a gente se perde e acaba, às vezes, você que está aí, se não for com você, você conhece alguém que se sentiu só, que se sentiu sozinho, que se sentiu desesperado, que se sentiu desiludido, que se sentiu sem perspectiva. Mas acredite em você. Acredite em você que o resultado vem. Talvez, como a gente falou aqui, talvez não é no seu tempo, naquilo que você está colocando, mas é no tempo de algo maior. Mas a mensagem que fica e que a gente aqui dentro dessa conversa ancora, seja qual o ambiente profissional que você está, seja qual o momento de vida que você está, acredite em você. Isso é muito importante. Dizendo em acredite em você, teve alguém que acreditou em você, Bruno, na hora que você estava ali num emprego, numa posição, o cara olhou para você e falou, cara, eu acredito nesse cara aqui. E ele acaba sendo, como muitos aí esperam, algum mentor, talvez outras palavras, né? Eu disse aqui mentor, mas pode ser algum orientador, algum guia, algum facilitador, mas é aquele cara que olha para você e acredita em você. Dentro dessa jornada profissional, além do fator que é mais importante, que é você acreditar em você mesmo, teve alguém que dentro dessa sua jornada que aparece para ser um guia, ser um facilitador, ser um direcionador, achei a palavra, um direcionador que faz com que você caminhe melhor? Sem dúvida nenhuma, cara. Sim, acho que primeiro, ninguém faz nada sozinho. E é importante a gente ter essa consciência, ninguém faz nada sozinho. Segundo, antes de entrar em quem acreditou em mim ou não, eu tenho uma coisa comigo, e até um conselho que eu dou às pessoas que estão nos assistindo: qualquer pessoa deste mundo pode nos ensinar algo. Eu acho que existe às vezes... Nossa, perfeito, mano. Existe muito essa questão, né, do cara falar, o cara talvez tenha um trabalho mais simples, e esse cara, eu passei por uma reforma na minha casa, enfim, antes de me mudar 8 meses, eu tive no dia a dia ali, cara, o pessoal de obra, pá, eu aprendi muito com cada um daqueles caras, meu. Então você nunca pode minimizar o potencial de aprendizado que você tem com as pessoas. E isso leva aos mentores. Quando você vai para uma empresa, quando você vai para uma corporação, seja ela qual for, a primeira coisa que brilha aos olhos, eu agora mais velho, gestor, uma pessoa que toma decisões, agarra o otimismo e a alegria aquilo, para mim, é fundamental, cara. E são poucos, cara. São poucos. Isso brilha aos olhos. Então, eu sempre tive muita energia, cara. Jovem, até hoje tenho. Você vê que eu chego e tô ali muito animado e sempre, né, cheio de energia. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Quando eu olho 3 caras, um cara muito bem tecnicamente, um cara muito bom orador e um cara cheio de garra e vontade, eu vou pro cara cheio de garra e vontade. Por quê? O cara técnico eu desenvolvo, o cara que tem o skill de boa oratória eu desenvolvo, a energia tá dentro, cara. O tesão tá no cara, que não nasce no cara. Então, como se eu for um cara que sempre tive muito tesão nas coisas que eu faço profissionalmente, eu sempre despertei a atenção de alguns caras, e eu sempre, nesse primeiro princípio de aprender com as pessoas, cara, primeira experiência de publicidade, agência, eu sentava com cada ser humano da agência e falava, cara, o que você faz, velho? Pegava lá um papel e o cara me falava, você é rádio TV? Eu era mídia digital. O que
tem a ver RTV? Eu falo, como é que funciona? Como é que funciona um anúncio? Um outdoor? Como é que funciona um vídeo? Como é que você transmite esse vídeo para a Globo? Cara, eu não dava, cara. E muitos, eu era muito bem recebido, os caras me ensinavam, cara. Em pouco tempo de agência, as pessoas já me conheciam como um menino curioso, as pessoas genuinamente me ensinaram, e eu sabia, Dalba, como funcionava de ponta a ponta, cara. Então, o que quer dizer isso? Se surgisse uma oportunidade aqui, no RTV, os caras do RTV falaram, aquele moleque manja, eu ensinei ele, tá interessado. Sim. Então eu virei tipo um coringa, os caras falam, esse cara, ele sabe do atendimento, ele fala com o cliente, ele entende o que ele precisa fazer, então seja curioso. E quando eu fui à agência, obviamente um dos caras que era um diretor de digital, esse cara falou, cara, vamos crescer junto. E esse cara, puta, me puxou pro lado dele, esse cara me ensinou muita coisa, me apresentou muita gente. E até no momento onde a coisa começou a ficar complexa com a crise de 2018, ali eu trabalhava na Macan, esse cara falou, cara, isso aqui vai acabar, procura emprego, cara. Eu também tô em risco. Então esse cara me preservou de um possível trauma que eu poderia ter. E eu acabei indo para veículo depois. E também, cara, tive grandes mentores, né? Isso é que eu posso até citar. Tem um cara, quando eu fui para a Globosat, a Globosat é uma empresa que tradicionalmente as pessoas trabalharam por muitos anos, pessoas muito experientes. E eu pouco sabia de veículo, cara. E tem um cara que é meu amigo, pessoal, chama Ivan Lee. Esse cara falou, o cara me ensinou tudo que eu sei de TV até hoje, cara. Esse cara é um dos caras mais incríveis, não só profissionalmente pelo conhecimento que esse cara tem, mas ele sabe ensinar. Sabe um cara professoral, assim, o cara fala, não, cara, isso tem que fazer assim, isso tem que fazer assim. E muitas situações até de relacionamento com liderança, etc., esse cara tinha um jogo de cintura e eu colei nesse cara, falei, cara, eu quero aprender. E fiquei anos ali, cara, anos. Aprendi daqui, aprendi o funcionamento do veículo e aí eu tracei o meu caminho. Eu vou para a área comercial, que é onde está o dinheiro. E aí, mais uma vez, fui para Portal, fui para o IG na época. Também um cara que é meu amigo pessoal, que me deu a oportunidade, Marcelo Lobianco, hoje, presidente da Fast Company. Lobianco entrevistou vários caras, olhou, eu era o único cara que não tinha experiência comercial. Ele falou, cara, você tem vontade, eu vou te dar essa oportunidade. E o cara me deu a oportunidade na área comercial e eu arrebentei, cara. Sem experiência nenhuma, Dalpa. Entrei, era um cara do marketing, era um cara de agência, os caras que concorriam comigo eram caras comerciais, com carteira, não tinha nada. Eu só tinha vontade, falava, cara, eu quero vender, eu quero fazer. Eu falei, não, você vai vir aqui, vou te dar isso aqui. O negócio ficou grande, eu vou te dar isso, vou te dar isso. E aí a coisa foi acontecendo. E aí a partir daí eu fui traçando meu caminho, mas o que eu quero trazer aqui é, você sempre vai precisar de alguém. Agora, esse alguém, ele vai vir para você da forma que você se abre para isso, da forma que você vibra para atrair isso. Esses caras que vieram para mim são pessoas que acabaram cruzando o meu caminho porque viram a minha vontade, a minha determinação e eu entendi, eles abriram a porta para mim me ensinar. Né? Da mesma maneira que eu fui depois pro LinkedIn, os primeiros funcionários do LinkedIn no Brasil, e eu me lembro que na época o LinkedIn era uma empresa muito grande. E aí tinha a diretoria global veio para o Brasil. E eu me identifiquei com um cara que era o COO na época, era um cara muito grande. E aí eu pedi pro meu chefe, falei, cara, você me permite falar com esse cara e pedir para ele ser meu mentor? Porque eu quero ter uma carreira internacional, eu quero chegar numa posição como esse cara. Ele falou, cara. E aí eu fui lá bater na porta do cara aqui no Brasil. Falei, cara, será que você tem 5 minutos? O cara tem. Falei, cara, eu não sei se tem programa de mentoria. Você poderia ser meu mentor? Esse cara foi meu mentor por anos. E esse cara tava na minha casa outro dia, cara. O cara veio mora em São Francisco, veio pro Brasil. O cara foi na minha casa. O cara conhece a minha mulher, conhece minhas filhas. O cara fez questão de ir na minha casa. E é um cara que, quando eu fui para a Califórnia, em 2018, ele falou, você vai vir na minha casa, eu vou te receber aqui, as nossas famílias se conhecem. Então, esse tipo de relacionamento é uma consequência do negócio, né? Então, eu tive muitos bons mentores, mas você tem que estar predisposto a isso, cara. Ser mentorado por um cara desse, você tem que saber o que você vai perguntar para ele, você tem que contar para ele onde você quer chegar, você tem que ter um pouco de consciência das debilidades que você sabe que você tem. Eu falo para esse cara, eu às vezes não tenho muita inteligência emocional ali na hora que eu divido bola. O que eu faço?
E o cara foi trabalhando comigo. E aí eu fui melhorando naquilo. Aí o cara agora, o corporativismo. Como que eu trabalho tal coisa? O cara, vamos por esse tópico, meses trabalhando aqui. Aí eu ia melhorando. Então você tem que ter uma consciência de onde você quer chegar. Então, tudo isso para te dizer que ninguém faz nada sozinho. Acho que tem muita gente aí abrindo a porta para as pessoas, para você poder mentorar as pessoas. E eu acho que você tem que ser ali as pessoas certas, né, Adaldo? Acho que eu brinco muito que eu sou um cara, às vezes, meio duro com algumas coisas que eu falo. E a minha mulher, às vezes, ela me olha meio assim, né? Eu falo assim, essa pessoa que falou isso, ela construiu alguma coisa? Não. Então você desconsidera a opinião. Eu só, de fato, trago uma crítica interna, um feedback de alguém que eu admiro, de alguém que construiu algo, de alguém que tem propriedade sobre o assunto. Então, acho que isso serve para você. Você quer aprender de quem? Você tem que admirar o cara que vai ser o seu mentor. Não adianta você colar num cara por colar só porque ele tá numa posição alta. Às vezes aquele cara não vai te ensinar nada. Às vezes é o cara que é teu par. O cara que é teu par vai te ensinar. Quantos vendedores bons que eu olho e falo, cara, olha esse cara. Aprendi, cara. Já tive vendedores. Pô, na minha época de BuzzFeed eu tinha 3 caras muito bons com estilo completamente diferentes. E eu aprendia no dia a dia o que os caras faziam. E eu era chefe dos caras. E eu falava, cara, me ensina. O que você está fazendo, cara? E era um cara que vendia coisas enormes. E ele conseguia construir relacionamento como eu nunca tinha visto antes. E todas as contas ficavam na mão do cara. Eu falava, cara, como é que você faz? Aí, por um outro lado, eu tinha um outro que era muito hunter. E o cara... Aprendi com o cara. Aí tinha uma menina que ela era muito boa em clientes corporativos navegáveis. Então, de novo, você sempre pode aprender alguma coisa de alguém. De cima para baixo, para os lados. Tenha essa mente aberta. E segundo, cara, saiba o que você quer extrair de pessoas que te inspiram, que você entenda que possam te trazer algo. Nunca caia no erro de pedir para um cara ser teu mentor só porque ele está acima de você. Às vezes não tem nada para te ensinar. Quantos caras eu não tive como líderes? Vontade nenhuma eu tinha de pedir para esse cara me mentorar, porque não é o estilo, não é o cara que vai me ensinar. Então acho que você tem que saber escolher esses caras e automaticamente eles escolhem você. Perfeito, eu acho que vale trazer até uma menção aqui muito legal. Diga com quem andas e diga quem és. Então é importante você escolher quem são o seu grupo, o seu meio, que vai formá-lo em diversas maneiras, em diversos aspectos. Alô, Marcelo! Alô, Ivan! Queremos vocês aqui, hein? Uma coisa que eu acho que também aqui ficou bem latente da nossa conversa aqui, que é você estava dentro de uma posição de marketing e depois o cara olhou para você e falou, eu quero acreditar em você. Então a gente tem uma perspectiva aqui de se reinventar, né? Você estava A, passou a ser B. Então é um processo de se reinventar. Na busca profissional, na busca, acho que eu vou dizer assim. Acho que na busca de você, daquilo que você almeja, às vezes a gente se perde. Eu acho que dentro do ambiente profissional também. Faz uma claquete aqui. Acredito que algumas pessoas exercem algumas posições profissionais na qual elas não gostam. Deve ter inúmeros casos assim. Famílias que têm, por exemplo, famílias de médicos que, por sua vez, gostariam que seus filhos fossem médicos. E a pessoa acaba exercendo a profissão e acaba, putz, talvez não era para mim, mas eu estou exercendo a função que minha família e os meus familiares exerceram. O fato é que existem momentos em que essa busca de você se tornar um profissional melhor, as pessoas se perdem. Eu citei aqui apenas um exemplo. Então, portanto, se reinventar é necessário. E aí eu vou trazer algo bem amplo aqui. O se reinventar, ela é inerente à idade. Você pode se reinventar com 18 anos. Você iniciou uma faculdade e falou, putz, não é isso. E se reinventou a tempo de desistir e buscar uma outra coisa. Você está com 30 anos, você está exercendo alguma função de vendas e fala, não é isso. E, sei lá, abriu um café. O cara está como diretor de alguma coisa, de marketing, de vendas, e ele precisa se reinventar e acaba precisando desenvolver-se novos skills. Então, aqui a premissa é se reinventar. Aí vem a provocação. Dentro das suas experiências aqui, Bruno, você já liderou aí inúmeras
inúmeras empresas, vale de novo citar aqui Big Techs como o próprio Facebook, LinkedIn, BuzzFeed, empresas e corporações aí que demandam realmente uma experiência acima da expectativa da média. Você não pode ser um mediano. Você vê que as pessoas têm dificuldade de se reinventarem. Por que eu digo isso? Porque as pessoas talvez, às vezes, se sentem... quando você dá um feedback, alguma orientação, as pessoas... a primeira resposta que eu vejo é a reatividade. Pô, mas você tá... Pô. A pessoa tende a ter uma reatividade. O que eu particularmente acho ruim. Você acabou de dizer aqui, todas as pessoas podem ser algum mestre para você ensinar você alguma coisa. Então, portanto, todas as pessoas, sobre a ótica delas, podem dar um feedback construtivo. Mas aí vem a questão da reatividade. Como que a gente, dentro do ambiente corporativo, a gente, ou você percebe que esse se reinventar é necessário, mas ao mesmo tempo encontramos barreiras ao perceber que as pessoas precisam se reinventar porque elas são reativas ao comentário? Eu acho que isso passa por uma perspectiva interessante, que é a seguinte. Você que é um cara que faz muito trabalho voluntário, você deve ter uma ótica, talvez, que esteja alinhada com o que eu vou falar. Nem todo mundo quer ser ajudado. Eu imagino que muitas vezes quando você vai lá fornecer uma alimentação, uma refeição, às vezes você é recebido de forma hostil. O cara fala, não quero. E a gente tem que respeitar isso. Quando eu olho a perspectiva corporativa, é muito comum a mesma coisa. Tem muita gente que não quer se reinventar e são pessoas que já abraçaram o comodismo. Perfeito. Perfeito. Pessoas que você não vai ajudar as pessoas. E é engraçado e interessante que o etarismo, né? Você falou, cara, a questão da idade não tem absolutamente nada a ver. Não tem. A tendência é que alguns caras mais velhos caiam nessas armadilhas. Mas não tem idade. Conheço caras novos que falam, não, eu faço dessa forma e eu não quero aprender. Fala, tá bom, cara, legal, faça dessa forma. Então a gente tem que entender que, primeiro, precisamos respeitar as decisões pessoais. Tem gente que não quer mudar e é isso. Quantos problemas a gente não tem, às vezes, nas nossas famílias, de pessoas mais velhas, que você fala, poxa, não fala tal coisa, não faz tal coisa. Não, mas eu sou assim. Isso acontece não só no profissional, mas no pessoal e em todos os lugares. Então, acho que o desafio nosso é respeitar as decisões pessoais. Segundo, eu acredito que, e isso eu exerço mesmo no incômodo, a minha função de líder é ser transparente e trazer feedback aberto, honesto e respeitoso para as pessoas que trabalham comigo ou as pessoas que trabalham nas áreas que circulam o meu negócio. E o que quer dizer isso? Eu tenho que chegar para o cara, se ele faz algo errado, e dizer para ele que aquilo está errado. Quando eu digo feedback aberto, honesto e respeitoso, se eu chegar para alguém e falar, você é um idiota, esse não é um feedback construtivo, né? O que eu posso fazer com o fato de a pessoa ser um idiota? Nada. Agora, se eu chego pro cara e falo, cara, você está sempre atrasado nas reuniões, é um feedback construtivo. Você tem uma reação que você pode fazer em cima daquilo. Pô, realmente, será que é legal atrasar 10 minutos toda a reunião? Posso chegar a tempo, posso chegar antes. Então, acho que você não pode deixar de dar um feedback para a pessoa aberto, honesto, construtivo e respeitoso. Então, acho que você tem que fazer isso. Agora, se a pessoa vai fazer algo com aquilo ou não, é uma decisão dela. Perfeito. Eu, Bruno, sempre, e por isso talvez tenho boas relações com meus ex-líderes e com os meus líderes de forma geral, eu sempre falei, cara, se você sentar pra mim e falar, tá tudo bem, você é ótimo, é o pior feedback que você pode me dar. Porque se você diz que eu sou ótimo, eu deveria estar na sua cadeira, não na minha. Algo errado eu devo estar fazendo. Ou algo melhor eu posso estar fazendo. Então, por favor, me diga. Agora, existe muito uma questão cultural também, né? Eu trabalhei com franceses e eu tive um chefe francês e ele falava, cara, não gostei disso, disso, disso. Perfeito. Era respeitoso, era construtivo. E eu achava bom, porque eu falava, puta, talvez isso eu não percebi. Talvez eu possa melhorar aqui, talvez eu possa melhorar lá.
Então, em algumas empresas que eu trabalhei, a forma como eu encaro, o feedback é uma dádiva, cara. Quando ele é bem dado. E você recebe um diamante na mão. Porque ninguém, Adalba, na nossa cultura vai dizer pra você assim, cara, você foi grosso, cara, você não sei o quê. Porque culturalmente a gente tem uma cultura do agrado, né? Porra, você foi bem pra cacete, porra, não sei o quê. Então acho que é muito bom o feedback. É muito importante você receber feedback de verdade. Essa é a primeira coisa. Segundo, lembre-se, não necessariamente todas as pessoas querem mudar. E aí, chegando no ponto do se reinventar ou não, eu sou um cara muito curioso, eu sou um cara muito interessado nas coisas, e eu sou um cara que aprendeu a viver bem no desconforto, cara. Então, acredite ou não, quando eu chego em uma grande corporação e assumo uma posição muito estável, onde eu vejo poucos desafios, aquilo me incomoda e eu quero ir embora. Porque aquilo não é legal pra mim. Porque eu sinto que eu tô ali numa cadeira de conformidade, de comodismo, que pra muitas pessoas falam, pô, esse cara é um bobo, né? Eu deveria ficar lá. Mas aquilo não me traz satisfação. Eu gosto da construção. Eu gosto da pedreira, do problema, do drama. Porque aquilo, uma vez que você desenrola aquilo e resolve, a sensação de satisfação é inigualável para mim no profissional. Então o que eu quero dizer com isso? Se você é um executivo, pega uma carteira horrorosa, na hora que você bota ela para girar e ela vira recorrente, cara, aquilo me dava um prazer, era quase a dopamina depois de um treino. Fala, cara, olha o que difícil, pá, mas eu desfruto a jornada. A mesma coisa quando você vai numa empresa, o time tá todo errado, tá tudo torto. Na hora que você bota aquilo rodando redondinho, é um tesão, cara. Aí é hora de pegar uma outra pedreira para você resolver. Então eu acho que você tem que saber muito o que você quer. Eu sou um cara que gosto desses desafios, vamos colocar dessa forma, e eu preciso, para ter esses desafios, me reinventar. E o que é me reinventar? É você rever os padrões que você tem, cara. Muitas vezes, olha o mundo como mudou hoje, né? Antigamente, a gente às vezes dizia coisas que hoje são impensáveis. O tipo de comédia, o tipo de forma de se comunicar, de abordar alguns assuntos. Isso para mim é muito legal, porque eu tenho sempre muito a cabeça aberta, né? Eu trabalhei em empresas que eu, por exemplo, participei de comunidades, às vezes de minorias, porque eu era curioso, eu falava, cara, como que eu devo tratar você? O que eu posso falar, que eu não devo falar? O que te ofende da tua raiz, não é? Eu fazia aquilo não porque eu queria aparecer, porque eu queria aprender, cara, para poder ser uma pessoa diferente. Então eu acho que o se reinventar, ele começa numa característica pessoal sua, sobre coisas do dia a dia. Te dou um exemplo prático. A forma como eu criei a minha primeira filha, nos primeiros anos, foi muito diferente da que eu criei a segunda. Porque eu aprendi, eu me reinventei, eu me tornei melhor. Da mesma forma que isso é algo pequeno, eu vou para uma liderança. Talvez a liderança que eu exercia 10 anos atrás é muito diferente da que eu exerço hoje. Porque tem 10 anos de bagagem, de frustração, de aprendizado, de conhecimento que vieram aqui. Então eu acho que se reinventar é importante para qualquer pessoa, ela querendo melhorar ou não. E eu acho que o mundo de hoje, aí fugindo um pouco do assunto de se elevar, se você olhar hoje, no passado as janelas de mudança aconteciam talvez de geração em geração. Talvez depois elas se encurtaram de 15 em 15 anos, depois de 10 em 10. Hoje, meu amigo, se você olha um menino de 18 anos, um menino de 21 e um menino de 23, eles são completamente diferentes. Então a janela de reinvenção que a gente precisa ter, ela é latente, porque hoje nós vivemos mais. E hoje a gente vai conviver com várias gerações que são diferentes, que estão habitando esse mundo. Então a gente tem que ter essa cabeça aberta para reinvenção, para rever conceito, para rever coisas que a gente pensava e pensar de forma diferente. E aí entra muito aquele assunto que você precisa se perdoar. Porque talvez você agia de uma forma no passado, mas você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Você não tinha se reinventado para a pessoa que você é hoje. Então você não tem culpa, às vezes, da forma que você atuava, porque era aquilo que você tinha aprendido. Então hoje, o mundo é um mundo muito diferente. Né? O mundo das minhas filhas vai ser mais diferente ainda. Elas vão precisar se reinventar o tempo todo. Agora, na minha opinião geral,
quem não se reinventa, morre. Não tem jeito. Quem se reinventa, morre. Se você olhar as gerações anteriores, vou te pegar um outro exemplo. Um carro, né? Vamos pegar lá, quando eu era criança, era o toca-fita, pá, depois o quê. Entrar hoje num carro da Tesla, para os meus pais, que é uma geração analfabeta do ponto de vista tecnológico, é assustador. Meu pai acho que não vai saber ligar o carro. Para mim, que tive internet de escada e depois eu tive a banda larga, já acho um pouco estranho. Agora, para a geração das minhas filhas é normal. E quem sabe lá no futuro, em poucos anos, a gente não dirija mais. E o cara que dirige vai ser um cara fora de moda, que vai ter um robô que dirige. Isso tudo parte da sua reinvenção pessoal. Se você resiste à mudança, você morre. Então, eu acho que se reinventar, estar aberto para revisitar conceitos que você tinha de alguma coisa, é fundamental para ter sucesso no mundo de hoje. Nossa, perfeito. Eu queria aqui agradecer ao Bruno por ter trazido essas reflexões. Eu vou só recapitular aqui o que a gente falou de forma simples, que você pode fazer no ambiente profissional que você está, nas dificuldades que você esteja passando. Perdoar. Então, você perdoar as suas autocríticas, os desafios que você talvez não alcançou, tenha mais leveza na vida. Se reinventar é necessário, acabamos de ver, eu acho, não tinha percebido e feito essa reflexão do tempo, foi muito boa. A gente tinha uma mudança, talvez, de geração, e isso foi encurtando, isso foi uma metáfora muito boa. Então, portanto, a necessidade de você se reinventar, isso se reinventar para você acompanhar as mudanças e se elevar no sentido de aprendizados. Você se reinventar para você ter aprendizados. Então, perdoar, se reinventar. E uma terceira que eu coloco aqui em destaque, que eu acho necessário bater nessa tecla, que é você sair da sua zona de conforto. Eu sei, é difícil. Deixar lá do sofá, pizza de 4 queijos, streaming. É difícil. Mas é necessário para algo que você deseja se tornar. Você quer se tornar, seja ele qual for, quer se tornar um professor, você vai ter que deixar a sua zona de conforto e estudar. Você quer ser um jogador de futebol, você vai ter que deixar a sua área de conforto e vai ter que treinar. Você quer ir treinar, você quer ser um bodybuilder, você vai ter que deixar a sua área de conforto e vai ter que encontrar o desconforto que vai te fazer crescer. Então, eu acho esses temas simples que a gente está desmistificando dentro de um ambiente de trabalho e que você consegue colocar na prática agora. Não precisa, de repente, muitas atividades ou muita força para fazer isso. Desconforto, se reinventar e se perdoar. Dito isso, é isso posto. Gostou dessa pausa dramática que eu dei agora, né? Eu sei. Dito isso posto, a gente percebe que cada ser humano é único. Acho que cada um tem sua essência. Você mesmo aqui, eu acho que colocou, está bem evidente para nós a sua alegria de viver, sua forma de encarar a vida, a sua forma de encarar a sua positividade no seu ambiente de trabalho. Então, portanto, a gente conclui que cada um tem a sua essência, seu brilho, a sua força, a sua alegria, a sua leveza, a sua forma de ser. A sua forma de ser, seja ela qual for. Todo mundo tem. Como no ambiente profissional, a gente alinha o nosso propósito individual com a sua forma de ser. Às vezes pode perceber que as pessoas se apagam, se encolhem ou deixam de ser quem elas são para buscar algo dentro do seu ambiente de trabalho ou alguma posição no seu ambiente de trabalho, algum objetivo, alguma meta. E aí vem aqui a reflexão e a provocação que eu jogo para você aqui, Bruno, que é: como que a gente continua mantendo a nossa essência, ser humano, e buscar esse propósito de ser cada vez melhor, ou cada vez um pai melhor, um filho melhor, um diretor melhor, um VP melhor? Como que a gente consegue manter isso
dentro do ambiente de trabalho, buscando essa vontade, esse propósito de ser e continuar a ser a nossa essência? Você acha que a gente consegue manter quem nós somos no ambiente de trabalho? Ou ainda até fazendo mais uma reflexão para jogar nessa mistura aqui. Você acha que tem como a gente separar o homem pessoal e o homem profissional? A gente viu, eu falo isso porque muitas pessoas viveu programas de domingo onde a gente ouvia uma frase ou uma crença que é tanto no profissional quanto no pessoal. Você acha que isso tem uma separação? Você é um só? Como que você mantém a sua essência dentro de um ambiente de trabalho que pode ser desafiador? Eu acho que primeiro, Adalba, a gente não pode se cobrar de ter todas as respostas, né? Eu acho que hoje o mercado de coaches e livros e cursos virou uma grande febre, porque as pessoas elas não querem parar para refletir e encontrar as próprias respostas. Eles acham que vão comprar alguma coisa e aquilo vai vir pronto. Perfeito. Isso não existe coach, não existe Perfeito. nada que vai resolver o seu problema além de você. Você vai encontrar as suas próprias respostas. Agora, olhando para o ambiente de trabalho, eu tenho uma visão talvez um pouco polêmica, que é a seguinte: você está em qualquer lugar para trabalhar. Você não está para fazer amizade, para agradar as pessoas, para ser amado, para ser querido. Você está para trabalhar. Então você, como um profissional, você está para atingir um objetivo. Aí você tem uma pessoa talvez acima que está para atingir o objetivo de um outro cara acima dele. Esse cara acima dele está para atingir o objetivo de um board que quer lucro. E esse board está para aconselhar essa galera toda a ter um EBITDA, a ter um lucro, uma rentabilidade para os acionistas. E é isso. Eu acho que o grande problema e o grande mito de hoje é que se criou essa epopeia de que o trabalho ele tem que ser feliz, né? Então, você acha que você precisa chegar no trabalho e precisa ser abraçado e todo mundo precisa bater palma e precisa ter um iogurte sem lactose que você toma e o cara precisa te dar o computador mais bacana, o celular X, e você tem que viver sempre muito feliz. Então, não é assim que funciona, né? As instituições, elas precisam ter resultados. Obviamente, eu não estou dizendo que as relações precisam ser hostis, que as pessoas precisam ser mal educadas, etc. Mas se a gente ter como princípio de que você está ali para exercer uma função, é óbvio que você pode ser a mesma pessoa que você é, os seus princípios, os seus valores. E o que são os seus princípios e os seus valores? Eu dou um exemplo bem claro. Se você é um cara no seu trabalho e você é um cara que é um homem leal, é um homem que não trai a sua esposa, a sua namorada. No trabalho, você pode manter esse princípio. Você é um cara leal, você não vai trair nenhum colega, você não vai trair nenhum líder. Os seus princípios, Perfeito. Você pode manter dentro do espaço de trabalho. E você precisa aceitar que nem todo mundo vai gostar de você. Isso é normal, porque se todo mundo gostasse de você, o mundo seria um jardim de Éden, onde todos estaríamos lá brincando. Isso não existe, né? Cada um tem ali o seu pensamento, as suas crenças, a sua educação, carrega uma bagagem familiar. Então, você sim pode ser você, pode carregar os seus princípios, os seus valores, e o mais importante é que você entender ali que você precisa exercer uma atividade com um objetivo claro. Para mim é isso. Como consequência disso, você pode ter um gestor bacana, que você se sinta feliz? Claro que sim. Pode ser exatamente a pergunta que você fez dos mentores e tudo mais. Já tive muitos gestores que se tornaram meus amigos, como já tive pessoas extremamente duras, que eu sofri muito e que eu aprendi muito também. Porque na dificuldade você aprende, você tem que aprender a se virar e aprender a fazer. Então, eu acho que pode ter esse elemento, mas ele não é mandatório. Às vezes você está no lugar, gosta do que você faz e talvez não tenha uma gestão muito boa, mas isso é parte do processo. A mesma coisa eu estendo para as amizades. Às vezes você tem pessoas do seu trabalho que vão virar seus amigos. Perfeito. Né? Por exemplo, eu trabalhei no LinkedIn, tínhamos uma relação que todo mundo encaixava muito bem. A minha esposa entrou e eu a conheci lá.
A gente trabalhou junto por um tempo, a gente se casou e era um ambiente muito bacana. Obviamente a empresa cresceu em algum momento, talvez as pessoas hoje não se conheçam, né? Estou falando de um ambiente de 20 pessoas naquele momento. Então eu acho que a gente tem que não romantizar o trabalho, né? O trabalho está lá para você exercer uma função daquelas 5 caixinhas que é o financeiro, o trabalho. Você está aprendendo, você tem satisfação em fazer o que você está fazendo, aquilo te remunera bem, ótimo. É para isso que serve. Pô, mas eu não faço amigos, a gente não sai para almoçar e comemora. Poxa, mas será que isso é parte do mandatório desse trabalho? Então, acho que isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, quando você olha e fala de ser você e ser outra pessoa, eu acho que, cara, a gente tem que aprender que as coisas têm funções. Quando você vai na academia, o que você prefere? Ter um personal, um treinador que é duríssimo com você, mas que te leva pra cima, que te desenvolve, que te faz crescer? Ou ter um personal que você fica batendo papo e desabafando e fazendo qualquer coisa? O que você quer? Né? Então, acho que você tem que saber e dar um passo atrás e qual é o propósito daquilo que eu estou fazendo. Perfeito. Né? Então, no trabalho, eu acho que é isso, cara. Dá pra ser a mesma pessoa. É muito agradável quando você tem uma boa gestão, uma gestão onde preza pela colaboração, onde preza por tudo isso. Mas você tem que entender que ali, muitas vezes, naquele ambiente, pessoas vêm com criações diferentes, com objetivos diferentes, com egos em níveis diferentes, vaidades em níveis diferentes. E o ser humano, infelizmente, uma tendência natural é, quando eu me vejo inferior à qualificação do outro, é muito pequeno o percentual do cara que quer correr para chegar junto com esse cara. A tendência das pessoas é tentarem puxar esse cara para baixo, é desmerecer o que o cara faz. Então, eu acho que isso é uma prática humana, cara. Então, eu acho que o trabalho pode ser um ambiente agradável, você pode ser essa pessoa, mas lembrando que aquele é um lugar para você entregar um resultado, para você se desenvolver, para você se remunerar. Mas nunca esqueça das outras caixas. Porque você nunca vai ser plenamente feliz e equilibrado se você não estiver bem na sua saúde mental, se você não estiver com o seu físico legal. Quando eu digo físico legal, sem doenças, sem dores, né? Podendo fazer, se locomover bem. Espiritualmente, você tem que acreditar numa força maior, seja ela qual for. Família, se você é casado, solteiro, namorado, o que for, filhos ou não. Mas se você cuidar dessa parte da sua vida, e o trabalho é apenas uma dessas partes. O que a gente não pode é depositar, como eu digo, colocar o trabalho como fim, né? Depositar a nossa vida inteira naquilo. A chance de você ter uma frustração é de 99%. Porque aquilo é uma pequena parte da sua vida. Não pode ser sua vida inteira. Perfeito. 2 pontos aqui que eu vou enaltecer dessa aspas que o Brunão trouxe pra gente. O trabalho é o meio, não é o fim. Para isso é uma reflexão muito boa para mostrar pra gente que a gente às vezes deposita tanta vida ali que a gente se perde de criar as relações nas outras nossas caixinhas, que a gente vai falar agora na sequência. Então, acho que é importante a gente lembrar que o processo do trabalho é o meio. Isso é importante viver com presença, com alegria, com a sua luz, com a sua essência. E vem a segunda destaque que eu trago dessa aspas aqui, que é o que você trouxe, que realmente é bem provocadora, que é a questão do romantismo de que a gente precisa agradar a todos. Não é verdade. Isso é uma verdade que precisa ser dita, pelo menos pelo meu pensamento também, que eu corroboro com o seu. Às vezes, a gente não vai agradar a todos e tá tudo certo. Eu acho que isso traz uma paz um pouco mais assim pra gente, sabe, no nosso dia a dia. Porque, sabe, ter aquela expectativa de que no ambiente de trabalho ou em qualquer lugar ou em qualquer coisa que você faça, todo mundo tem que gostar de mim. Não é verdade. E quando eu acho que isso demora um pouco para cair a ficha, eu acho, viu, Bruno? Eu acho que demora um tempinho para você ter essa consciência. Mas quando você chega, pelo menos, acho que aqui dentro dessa conversa, mutuamente a gente compartilha, se torna mais leve. Então, 2 pontos dessa conversa, dessa aspas aqui, que foram muito boas. Você não vai agradar a todos e tá tudo bem, isso é normal. E aí, que você falou uma coisa muito boa,
que eu acho que vem das 5 caixas, né? Dentro da relação profissional, a gente está falando aqui sobre como a gente consegue elevar nosso padrão mental, nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio interno e a importância de fazer, de ter o equilíbrio entre os meios. E aí eu vou perguntar para você aí como que você tem feito esse equilíbrio do trabalho com a família, pai de família, 2 meninas, a demanda, eu acho que dessa paternidade deve ser enorme, um time, espiritualidade, desejos pessoais, enfim, acho que tem aí também um turbilhão de 5 caixinhas aí ou mais, que a gente vai equilibrando os pratinhos. E uma coisa que eu acho que vale reforçar é a importância do equilíbrio dessas caixinhas. Assim como você disse, se a gente dá mais força para o trabalho, a gente olha para o lado e esquece de olhar para a pessoa que está do nosso lado. Aí você dá muita atenção ali, você esquece de dar atenção para aquilo que está fazendo ou te trazendo conforto ou alegria. Ou esquece, enfim. Dentro desse cenário, como que hoje Bruno Belardo, esse cara que hoje está VP, equilibra esses pratos, essas caixinhas da vida, para você hoje, ao exercer a função profissional ou ao exercer pai, o marido, o amigo, o filho, como que você equilibra essas caixinhas e o que você faz para se elevar na sua intimidade? Olha, Dalby, eu acho que o primeiro ponto aí de se elevar e equilibrar as caixinhas é a felicidade, ela tem uma perspectiva individual para cada um. Então, às vezes, o que um faz, talvez não deixaria o outro feliz. Então, você tem que mergulhar dentro de você para entender o que traz realização e felicidade para você. E nesse aspecto, eu acredito que eu tenho muita consciência pessoal do que me faz feliz ou não. E acho que o principal princípio do que me faz feliz e do que eu venho melhorado, eu falo que todo dia eu estou tentando progredir 1%, né? É um pouco nessa linha. Eu acho que você precisa, em primeiro lugar, tudo que você for fazer direito, estar presente no momento atual. Então, o que quer dizer isso? Então, quando eu vou brincar com as minhas filhas, ou quando eu vou exercer a paternidade, e eu vou, por exemplo, assisti-las na ginástica, eu estou ali olhando elas na ginástica. Eu estou vivendo aquele momento. O fato de viver aquele momento é único, cara. Eu não estou no celular, eu não estou na cabeça da reunião do cara, eu não estou pensando no cara que não fechou aquele negócio que eu preciso ligar daqui a pouco, eu não estou preocupado se eu preciso pagar uma conta, eu estou vivendo aquele momento. Então, acho que a gente precisa viver o presente momento. Então, como pai, eu sou um cara que vivo, gosto muito de estar presente em todos os momentos da vida das minhas filhas. Gosto de me mostrar disponível ali como um porto seguro. Então, faço isso, uma grande parte da minha semana e que eu gosto muito de fazer. E acho importante também, quando você cria, né, os seus filhos aí nos seus pontos que você falou, não necessariamente o dizer sim é fazer alguém feliz, cara. Quando você vira pai, você percebe que você precisa ser duro às vezes. Educar não é ser um cara permissivo, né? Então, acho que a paternidade ensina muito também como você trabalha, a sua relação com o trabalho e todas essas questões. Mas como pai, eu sou um cara muito presente, tento estar ali o tempo todo. Com a minha esposa, eu acho que cada um tem o seu ritual, mas a gente sai, a gente tem momento a dois, a gente sai para jantar, a gente, por prática, treina alguns dias da semana junto, isso aproxima muito a relação do casal, e acho que cada casal tem que achar essa sinergia nos interesses que faz. E como pessoa, Bruno, eu gosto de fazer coisas que me agradam, Adalba. Eu penso no que me faz feliz. Eu sou um cara muito distante da opinião alheia, cara. E às vezes eu choco um pouco as pessoas. Porque a pessoa fala, pô, mas você... Todo mundo faz isso. Cara, mas isso não me faz feliz, isso me faz feliz. Então eu busco fazer atividades que me deixam feliz, né? Então, para minha saúde física eu tenho que treinar, gosto muito de treinar, gosto muito de fazer o meu spinning, gosto de fazer ali meu peso. Agora eu voltei para arte marcial, que é uma coisa que sempre gostei, me tive distante, agora voltei.
Então eu tento sempre buscar coisas que me tragam alegria, me tragam satisfação. E do ponto de vista do projeto pessoal, né? Eu sou um cara que, obviamente, respeito a crença de todo mundo, mas eu sou um cara que acredita muito em Deus, acredito nas energias, acredito que existe algo além, acredito que vibrações energéticas atraem pessoas similares e por isso que a gente está aqui. Então eu sou um cara que acredita muito nisso, leio muito a respeito disso, estudo a respeito disso. Eu sou um cara inquieto, cara. Pra você ter uma ideia, uma brincadeira, minha mulher às vezes fala, cara, como você consegue? Durante a reforma da minha casa, eu não sabia nada de elétrica, de hidráulica, absolutamente nada. Em algum momento, eu começava a discutir de igual para igual, porque eu estudei aquilo. E o cara da hidráulica falava, pô, mas você trabalha? Eu falei, não, cara, eu tô cansado de ouvir algo que eu não sei e agora eu vou me especializar nisso. Então, elétrica, hidráulica, ângulo de construção, pintura. E eu sou um cara curioso, cara. Eu gosto de aprender sempre sobre coisas novas. E uma coisa que me faz uma pessoa melhor, eu tento aconselhar aí para as pessoas, nas mais simples conversas, eu aprendi muita coisa na minha vida, cara. Muita coisa. Agora que eu tô no interior, você vai conversar com um cara de fala simples, cara, o cara te dá uma aula de vida e você fica assim, ó. Então, cara, perca um pouco esse seu preconceito, né? Aqui em São Paulo a gente vive muito no automático, né? Pô, mas eu sou doutor, eu sou Faria Lima, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Às vezes você vê um cara, meu, que tem pouco estudo, mas que o cara tem uma bagagem de vida que você não acredita. Então, converse com as pessoas, se abra, entenda, né? Eu conheci caras no interior, uma veia empreendedora, que onde o cara põe a mão vira ouro, cara. Que é um cara que se você olhar pro cara, você fala, meu, e o cara tem uma visão que corporativamente esse cara seria um gênio, né? Então, eu acho que manter-se vivo, manter-se curioso, manter-se inquieto e viver o momento presente faz uma grande diferença na vida de todo mundo. Então, eu aconselho para as pessoas, larga o celular, vai viver o momento. O celular no momento você tem que usar, mas larga o celular. O celular ele não vai mudar nada se você não der um refresh no Instagram a cada 2 segundos. A vida ela está acontecendo e ela acontece muito fora do digital. Muito legal, acho que tem alguns apontamentos aqui que vale destacar, que eu acho que eu acredito bastante. Vivendo o presente momento, isso é extremamente importante para você que está aí buscando um momento de felicidade consigo mesmo. É importante você viver o presente. A nossa mente, ela está constantemente tentando imaginar o futuro ou relembrando coisas do passado. Isso não é legal. Servem como instrumentos para você ter uma perspectiva de futuro e uma lembrança de aprendizado. Mas você tem que viver o presente. Assim como o Bruno falou, quando vou lá ver minha filha, eu estou presente vendo a minha filha. Isso traduz felicidade. Então, portanto, viva o seu momento, curta o seu processo, aproveite a jornada. Uma outra coisa que foi dita aqui também que serve para a gente aprender e a construir esse momento de mais equilíbrio e elevação é dizer não. Dizer não também é amor. Acho que eu vou até construir um pouco mais quando você vê o seu filho ali, ou sua filha, ou alguém próximo. Você vai colocar o dedo na tomada ali, você... Opa! Não, você está demonstrando um lado um pouco mais de rigor, de proteção, e isso é um sinônimo também de amor. Então, eu acho que isso é extremamente importante, vale até um tema depois para falar mais sobre isso. Dizer não também é amor. Também falamos aqui sobre a sinergia da parceria, né, nesse momento de equilibrar as caixas, equilibrar a nossa vida pessoal, profissional, familiar. É importante ter a parceria, né? Cada um encontra aí a sinergia e o momento mais propício para fazer algo que gosta com a sua parceira, com o seu parceiro, com o seu filho, com a sua filha, com o seu amigo, fazer aquela resenha no treino, fazer aquele almoço legal, encontrar momentos de parceria que vai ajudar você a encontrar um pouco mais de alegria e leveza na vida. E tem uma coisa que eu acredito bastante, que é a satisfação interior, que o Bruno trouxe aqui para nós nessa conversa. E eu vou um pouco mais além.
a encontrar a sua satisfação interior também nutrir a sua criança interior. Você pode jogar, você queira, assim como o Bruno falou, voltei para a luta, voltei a fazer atividades. Isso nutre você interiormente. E eu vou colocar isso em destaque, porque você aí hoje talvez deve conhecer alguma pessoa que deve estar triste ou até mesmo estressada. A gente vive numa sociedade que tem uma comparação exacerbada, por isso a questão dos celulares, usar com parcimônia. Então, às vezes, se a gente se sente numa situação de que a gente não tem mais vontade de viver. Portanto, tenha alegria em viver e encontrar aquilo que te faz bem. Cara, você pode fazer crochê, brigadeiro, andar descalço, tomar banho de chuva, sei lá, comer bolinho de chuva, presentear sua mãe, sei lá, cara, mas é encontrar algo que nutra a sua criança interior. Isso vai fazer com que você também tenha prazer, alegria por você. Porque no final a gente falou aqui sobre acreditar em você. E você vai encontrar essa forma de acreditar em você também fazendo atividades que você tenha satisfação. Por fim, aquela mensagem, Bruno, o que você recomendaria, a sugestão, a mensagem final que você traz para qualquer aspecto da vida de alguém que está buscando uma profissão, que está querendo uma dica, que está querendo, sei lá, alguma sugestão de melhoria. Aqui é um canal aberto, você pode usar aquela câmera ali para você dar essa mensagem para que vai chegar, vai tocar, vai elevar alguém, seja a mensagem que você quiser. Antes de começar, vale dizer aqui, o propósito do Eleve-se, todas as mensagens tocam. A gente está fazendo aqui levantando a bandeira de que a mensagem chegue em alguém, e se chegar em alguém e já mudar, já está valendo e já está fazendo a diferença. Então, essa mensagem é para você que acompanha a gente. Eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos vocês que acompanham a gente aqui do Eleves. Isso aqui é feito com amor, com carinho, com vontade, com muita energia, com muita alegria, e espero que essa mensagem agora toque você de alguma maneira e ajude a você a se elevar, seja ela em qual âmbito você quiser. Eu vou falar uma frase que não é minha, mas que eu ouvi outro dia, e isso me fez pensar por algum tempo. Se a gente pensar que daqui a 100 anos, a probabilidade das pessoas que vivem nessa terra hoje estarem aqui é minúscula. Praticamente ninguém que vive hoje, no mundo de hoje, daqui a 100 anos vai estar vivo. E o que quer dizer isso? A vida, ela passa rápido. A vida, ela não pede permissão para que as coisas aconteçam. Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, e nunca é tarde para a gente despertar para isso. Pare de buscar a aprovação das pessoas. Tá? Viva a sua vida. O tempo passa, as pessoas se vão, as coisas momentâneas de alegria acabam, as tristezas às vezes também acabam. Então, a gente tem aí muita flutuação de situações. Então, viva a sua vida. Seja leve, dê risada, abrace mais a sua família, beije os seus filhos, beije a sua esposa, visite os seus pais. A gente não sabe quanto tempo mais eles vão estar aqui. Então aproveite, a vida ela é muito leve, ela é muito rápida, né? E as pessoas só descobrem isso, muitas vezes, quando é tarde demais. Então tente viver mais leve, não se exija tanto, não acredite que você vai ter todas as respostas dos problemas ou das situações que você vai acontecer, e tenha certeza que as coisas elas se resolvem. Né? Muitos dos ditados que eu ouvi no passado, né, antigamente, não há tempestade que dura para sempre. Isso é verdade, gente. As coisas elas são cíclicas. Então seja mais leve, busque alegria, faça coisas que te dão vontade, que te dão prazer. E a minha opinião, como disse o próprio Adalba aqui, nunca perca a sua essência, a sua criança interior. A sua criança interior, a sua versão de 10 anos, de 15, de 20, de 30... Seja alegre, tenta unir elas, tenta fazer o melhor que você puder. Seja leve. Acho que o principal recado que eu quero deixar aqui é isso. E tudo vai dar certo. Confie, pense, as coisas vão acontecer para melhor. Ninguém vive o que não é para ser vivido para essa pessoa. Então, meu recado principal é esse. Isso é muito da hora, né, gente? Isso daqui é muito da hora.
Então, eu fico aqui feliz, contente, alegre, porque essa mensagem cabe pra mim, serve pra mim. Espero que sirva pra você também. Me deixou aqui, me tocou. Quero agradecer ao Bruno aqui. Valeu, meu brother. Obrigado a você por ter aceitado o convite, ter aqui compartilhado esse momento comigo aqui, pra gente junto trocar essa ideia. Prazer enorme. Belíssimo projeto, cara. Belíssimo projeto, assim. Já é um sucesso. E não se esqueçam da meditação. Tô começando a fazer. É difícil, gente. Não é fácil, não. Por isso que a guiada é ótima. Então, vai lá e adquira a sua meditação guiada no Eleve-se. Exatamente. Vou pegar o gancho, tá lá. Acesse no Spotify. Digite Eleve-se. Você encontra meditações guiadas. Para você também que quer um programa de meditação, tá lá, www.eleve-se.com. Também você encontra um programa de meditação. E continue consumindo aqui os nossos conteúdos do Eleve-se. Todas as vezes a gente vai trazer aqui conteúdos que fazem a diferença na nossa vida, para tornar a nossa vida mais leve. Obrigado a todos. Eleve-se, um jeito leve de se elevar. Valeu!